Olá, vamos falar um pouco sobre propriedades do solo que influenciam o armazenamento de água no solo e, portanto, são importantes para a irrigação. Então, aqui nós temos um perfil de solo, onde nós vemos três camadas, né? Uma camada que nós chamamos de zona não saturada, a zona saturada e aqui embaixo a camada impermeável. Então, a água da chuva ou a água da irrigação, ela penetra no solo por um processo de infiltração, né? Vai passar pela camada saturada e depois essa água desce por percolação até a zona saturada do solo. Então, essa zona saturada é a região onde todos os poros do solo estão ocupados por água, né? Na zona não saturada, você tem os poros sendo ocupados parte por ar e uma parte por água, portanto, por isso é não saturado. A zona saturada, esse nível da zona saturada, ele pode subir ou pode descer, dependendo então do aporte de água que vem da superfície, né? E as raízes, as plantas, né? Tem aqui uma região de raízes que normalmente está aqui dentro da zona não saturada, né? De onde a planta retira água para o seu crescimento. Então, esse é um perfil típico, a gente pode até dividir isso daqui em outras camadas, mas esse é um perfil típico. Então, a gente tem água no solo, a gente tem água subterrânea, água no solo, essa água presente aqui na camada não saturada. O solo é composto, aqui tem uma composição básica do solo, né? Então, a gente pode dizer que os solos, eles têm uma parte sólida, o solo tem uma parte sólida e tem uma parte de poros, né? Os poros são os vazios dentro, né, do solo. Então, os sólidos são compostos por partículas, né, por partículas pequenas, e entre essas partículas a gente tem os poros. Aqui está separado em 50% e 50%, mas é só um exemplo, não é exatamente isso, né? Dependendo do solo, você pode ter mais poros, a porosidade pode ser maior ou pode ser menor do que 50%. Então, a parte sólida é constituída por minerais, né? Em média 46%, mas isso vai variar muito, né? de cada tipo de solo, e tem uma parte de matéria orgânica, uma porcentagem menor de matéria orgânica. Na parte dos poros, a gente pode ter água e podemos ter ar, né, dentro desses poros, os espaços entre as partículas do solo, né? Então, esses poros podem estar completamente cheios de água, né, quando, como eu disse anteriormente, na zona saturada, todos os poros estão preenchidos por água, né, ou esses poros também podem estar preenchidos por ar, uma parte deles vão estar com ar, como é o caso na zona não saturada. Muito bem, na parte sólida do solo, nós podemos classificar os solos de acordo com o diâmetro das suas partículas, né? Então, a gente tem desde os solos argilosos, que são aqueles que têm as menores partículas, né, até as areia grossa, né, que tem as maiores partículas. Então, o tamanho da partícula do solo influencia fortemente no armazenamento de água no solo, o quanto que ele pode armazenar, e principalmente como é que a água se comporta dentro desse solo, né, como ela ela pode infiltrar nesse solo e descer para camadas mais profundas com facilidade ou com dificuldade, dependendo então das partículas que compõem o solo. No caso, por exemplo, da areia, como são partículas grandes, os espaços também entre as partículas são grandes, portanto, num solo arenoso, a água vai descer para camadas mais profundas com maior facilidade. Já no solo argiloso, partículas muito pequenas, a água desce, ela vai se infiltrar e vai descer para camadas mais profundas com uma velocidade menor, porque as partículas são menores, os poros são menores, então as forças que
retêm água no solo argiloso, elas são muito mais fortes do que no caso da areia. Então a argila retém mais a água do que a areia. Isso é uma característica que a gente percebe muito claramente quando se você segurar na sua mão uma porção de argila e uma porção de areia, né? Aqui a gente tem um diagrama de textura do solo. Então nós temos nesse diagrama aqui 3 eixos, né? Qual que é a porcentagem de argila, de 0 a 100%, qual que é a porcentagem de silt. Silt, voltando aqui na tabela anterior, silt é um solo que tem um solo de textura intermediária, né? E a porcentagem de areia. Então, né, quanto mais arenoso, né, então a gente tem aqui as texturas diferentes, né? Você vai ter areia franca, franco arenoso. Então é um tipo de textura de solo. No caso da argila, a mesma coisa, vai ter argila, depois muito argiloso, e no caso do silt também da mesma maneira, né? Então essas 3, dentro de uma amostra de solo, você vai ter partículas com diâmetros diferentes, né, que podem, então, a gente pode dizer que o solo ele pode ter, então, uma porcentagem de argila, né, as partículas mais finas, uma porcentagem de areia, partículas mais grossas, uma porcentagem de silt, de areias médias, de diâmetros médios. Então, dependendo da porcentagem de cada uma dessas texturas, né, você classifica por esses diagramas, como esse aqui, você classifica a textura do solo, né? Isso é importante na irrigação, né, dependendo do tipo de irrigação. Se a gente pensar, por exemplo, numa irrigação por sulcos, por exemplo, que é uma irrigação por superfície, uma irrigação por inundação, né, você não pode fazer isso num solo arenoso, porque se você inundar uma área ou inundar um sulco de irrigação num solo muito arenoso, essa água vai infiltrar, vai descer para camadas mais profundas do solo e a planta não vai conseguir, né, se aproveitar dessa água. Então, é um exemplo de como o solo pode influenciar na irrigação. Aqui nós temos um volume um volume de solo, né, com os seus 3 constituintes, colocados de maneira simples, né, a parte sólida, que são as partículas, a água e o ar, né? Então, numa amostra de solo, a gente vai ter esses 3 componentes do solo. Então, a gente pode sempre pensar nesse volume de controle de solo como sendo um volume de controle de 1 metro cúbico, né? 1 metro de altura, por 1 metro de largura, por 1 metro de profundidade. Então, esses 3 componentes, o ar, a água e a parte sólida, eles estão misturados dentro desse volume de controle do solo, né? Então, está tudo misturado. A gente pode, para um exercício aqui, imaginar que a gente pode separar esses 3 constituintes, né, de forma que a gente tem aqui totalmente separado a parte de partículas, a água e o ar, né? A gente tem o mesmo volume quando isso está tudo misturado, mas aqui eles estão separados. Então, a gente vai ter aqui um volume de ar, a gente vai ter aqui um volume de água, que é o VW, VS, que é o volume de sólido, né? E a gente tem o volume total, né, dessa amostra de sólido. A gente pode pensar nessa amostra de solo também em termos de massa, né? Então, a gente tem uma massa total, né? A gente tem a massa da parte sólida, a massa da água e a massa do ar, né? Então, a partir dessas, a gente pode então pensar na água, no solo, em termos volumétricos, né? Em termos de volume ou em termos de massa. Em termos de massa, a massa total dessa amostra de solo, então ela vai ser a massa de ar mais a massa de água mais a massa de sólidos, né, de partículas. Só que a massa de ar, que é o MA, ela é
a gente pode, em termos práticos, considerar como sendo zero. Então, a massa total dessa amostra fica sendo a massa de água mais a massa de sólidos, né? E o volume, já o volume, a gente não pode fazer essa simplificação, porque o volume total é o volume de ar mais o volume de sólidos mais o volume de água. O volume de ar ele não é desprezível, né? Então, por isso a gente não faz a mesma simplificação. E a VP aqui é o volume de poros do solo, né? O volume de poros é o volume de ar e mais o volume de água. Lembrando que, né, a parte que está do solo que está preenchida com água, ele é um poro que está preenchido com um espaço vazio que está preenchido por água. Então, por isso, esse volume, a parte de água, também entra como sendo um volume dos poros. Muito bem. A partir disso, a gente pode definir algumas grandezas. A massa específica das partículas do solo é uma dessas grandezas, que é a razão entre a massa de solo seco, a parte sólida, e o volume ocupado por essas partículas sólidas. Então, a densidade das partículas no solo é a massa seca, massa de partículas, dividido pelo volume dessas partículas. Vai me dar uma densidade, né, ou massa específica em gramas por centímetro cúbico de solo, ou quilos por metro cúbico. O mais comum é expressar em gramas por centímetro cúbico. Então, aqui a gente tem alguns valores de algumas partículas, né, na média em torno de 2,65 gramas por centímetro cúbico, essa massa específica das partículas. Então, isso também é chamado então de densidade das partículas, como eu disse, ou massa específica. Agora, nós temos a massa específica global do solo. Veja que é diferente de massa específica das partículas sólidas do solo. Massa específica global é a razão entre a massa de solo seco e o volume total ocupado pela amostra de solo. Então, sólidos mais água mais ar. No caso anterior, nós tínhamos massa seca dividido pelo volume de sólidos. Agora nós temos massa seca dividido pelo volume total. Por isso os números são menores, né? Então, nesse caso, você considera toda uma amostra de solo junto com água e com ar. Então, tem as partículas, mais a água, mais o ar. Então, vai separar a parte de massa seca e dividir pelo volume total. Então, a gente vai ter uma massa específica que é média para essa amostra de solo, né? Então, a gente tem alguns valores típicos para solos arenosos, franco-arenosos, argilosos. Então, aqui alguns valores típicos, né, dessa massa específica global, também chamada de densidade aparente do solo. Essa é outra maneira de se fazer menção à massa específica global do solo. Essas duas massas específicas ou densidades do solo são bastante utilizadas nos cálculos para dimensionamento de irrigação. Principalmente a massa global do solo, que é bastante utilizada. Porosidade do solo é o volume de poros dividido pelo volume total. Em centímetros, vai estar então centímetros cúbicos de poros por centímetro cúbico de solo. Porosidade típica aqui de alguns solos, né? A gente pode dizer também que essa porosidade é em porcentagem, né? Solo arenoso, a porosidade vai de 39,6% até 32,1%, né? O limite superior e inferior. Então, franco-arenoso, de 47% a 39%. Então, a gente vê que as maiores porosidades, né, a gente tem aqui o solo argiloso, ele tem uma porosidade, quer dizer, a quantidade de partículas, de vazios no solo, né, é maior, por exemplo, do que um solo arenoso. O solo arenoso ele aparenta ter mais espaços vazios, mas o argiloso, com as suas partículas muito pequenas, acaba tendo maiores espaços vazios dentro dele.
né? E a gente vê os solos orgânicos, aquele com bastante matéria orgânica, ele tem também uma porosidade bastante elevada. A porosidade do solo, nós podemos fazer aqui uma álgebra entre volumes e massas e chegar aqui, a porosidade ela é igual a 1 menos a densidade global dividido pela densidade das partículas do solo. Umidade do solo. A umidade, nós podemos expressar a umidade do solo de duas maneiras. Primeiro, a gente tem a umidade à base de massa seca e temos também a umidade à base de volume. Então, são duas maneiras de expressar a umidade do solo, né? E é importante você, quando falar em umidade, né, saber exatamente qual é o tipo de umidade que você está se referindo, né? Então, umidade à base de massa seca é a razão entre massa de água e a massa de sólidos, né, o solo seco existente numa amostra de solo, né? Então, a massa de água é dividido pela massa de solo seco. Então, você pode fazer a massa total menos a massa de sólidos. Aí você tem a massa de água, né? Lembrando que a massa de ar é zero, dividido pela massa seca. Tá? Então isso vai nos dar um valor em porcentagem, massa de água por massa seca, ou você pode expressar também em gramas de água por gramas de sólido. A mesma coisa vale para a umidade à base de volume, é a razão entre o volume de água e o volume de solo, o volume total do solo, né? Sólidos mais água mais ar. Então, é o volume de água dividido pelo volume total. Nós expressamos por θ, então, e a umidade em base de volume ela é igual à umidade com base em massa seca vezes a densidade global do solo. Tá? Então, existe uma relação entre as duas e também pode ser expressa em porcentagem ou centímetros de água por centímetros de solo, metros de água por metro de solo, assim por diante. Então, esses dois conceitos são bastante importantes dentro da irrigação. Temos ainda características menos usuais de serem tratadas. Porosidade livre de água ou porosidade de aeração do solo vai ser, nós podemos, volume de ar dividido pelo volume total ocupado, ou nós podemos dizer que é a porosidade menos a umidade volumétrica. Então, se você tem uma parte dos poros ocupada por água, né, quando você faz a porosidade menos essa parte, você tem os poros a porcentagem de poros que não vai estar ocupado por água, né? Então, livre de água. Razão de saturação do solo, relação entre o volume de água e o volume de poros, pode ser também expressa aqui pela unidade volumétrica dividido pela porosidade do solo. Quer dizer, se o solo estiver seco, né, então você, estando seco, o θ aqui é zero, né? Sendo zero, então S vai ser igual a zero. Se o solo estiver saturado, significa que o valor de θ ele é igual à porosidade, porque todos os poros estão preenchidos por água. Então, para um solo saturado, θ é igual a P, portanto S é igual a 1. Aqui um exemplo de como a gente pode fazer alguns cálculos a partir de uma amostra de solo, né? Então, suponha que você tem uma amostra de solo. Essa amostra de solo tem 1000 centímetros cúbicos e tem um peso úmido, né? O solo com água ele tem 1.460 gramas e seco ele tem 1.200 gramas. Então, isso você tirou uma amostra desse solo com água,
IAR, levou essa amostra de solo para um laboratório, colocou numa estufa, deixou por 24 horas. Então, aquilo que havia de umidade nesse solo, ele evaporou, e então você ficou somente com a parte sólida do solo, né, seco. Então, havia 1.460 gramas, depois de seco ficou 1.200, quer dizer que 260 gramas, que foi a redução ocorrida, né, é a água que evaporou. Então, nessa amostra de 1.460 gramas, 260 era água. Foi feito um teste, uma análise, e esse solo ele tem 2,65 de densidade das partículas, então densidade das partículas de solo. Pede-se então calcular a umidade do solo à base de massa seca. Umidade, né, à base de massa seca. Umidade, então, à base de massa seca vai ser a massa de água dividido pela massa de sólidos, a massa seca. A massa de água é a amostra total menos o solo seco, né? Então, como eu já mencionei, né? Menos isso é o que evaporou de água. Então, 1.460 menos 1.200, que dá 260, dividido pela massa seca, que é 1.200. Então, dá 0,217 ou 21,7% é a umidade base seca. Então, no item B, nós temos a umidade, né, em base de volume. Então, é volume de água, é o θ, volume de água pelo volume total. Volume de água 260, pelo volume total, que é 1.000, lembrando aqui que nós temos 1.000 centímetros cúbicos de água, e aí, então, isso vai nos dar 0,26 ou 26% a umidade volumétrica desse solo. O item C, massa específica global do solo. Massa específica global ou densidade global, DG, é a massa de sólidos dividido pelo volume total. Então, massa seca, massa de sólido seca, dividido pelo volume total, né? Então, vai dar 1,2 gramas por centímetro cúbico. Densidade global, a porosidade do solo, porosidade total do solo. Nós vimos que porosidade, né, voltando aqui rapidamente, porosidade é volume de poros dividido pelo volume total, né? Ou nós podemos dizer que a porosidade é 1 menos densidade global por densidade das partículas. Portanto, fizemos porosidade vai ser 1 menos densidade global, que é 1,2, dividido pela densidade das partículas 2,65, que foi dado. Então, me dá uma porosidade de 54,7%. E por último, a porosidade livre de água, o item E, é simplesmente a porosidade menos a umidade volumétrica. 0,54, 0,547, menos 0,26, 0,287, 28,7%. Então, esses são cálculos simples que você pode fazer, né, dessas características a partir, então, de uma amostra de solo que foi levada em laboratório, foi seca, foi feita uma análise, né, dessa amostra de solo. Então, nos próximos vídeos vamos falar um pouco mais sobre... A gente viu as características aqui, algumas características de solo que são importantes para o armazenamento. Nos próximos vídeos vamos falar sobre o armazenamento de água no solo, como é que a gente dimensiona, como é que nós determinamos esse armazenamento.